Olá, pessoal. Professor Robson aqui, gravando mais uma videoaula para a disciplina de arquitetura de computadores. Então, nesse vídeo, eu vou mostrar como você preparar, então, um ambiente de laboratório para as atividades da disciplina. Então, primeiro, estou apresentando para vocês aqui o AVA da disciplina, na parte onde a gente descreve aqui o laboratório em casa. É o laboratório que você precisa criar para as atividades práticas da disciplina de arquitetura. Nós vamos precisar dos VirtualBox, porque por meio dele a gente então cria as máquinas virtuais, tá? E importante o uso da máquina virtual, porque a gente garante que estaremos compartilhando o mesmo ambiente, tá? Por isso que é importante que você use a máquina virtual, tá? Então aqui tem algumas informações que você precisa para ter a máquina virtual. Como você instala o VirtualBox no Windows 10 e numa distribuição Linux, que é o Linux Mint. E aqui o repositório onde estão as instâncias. Então, nesse momento, clicando aqui no repositório de instâncias, você tem aqui um link que manda você para um repositório onde você encontra as máquinas que a gente vai usar no curso, tá? Então, nesse momento, nós vamos precisar do GNU Arc 00 e do W7 STDEV. Essas vão ser as duas máquinas que a gente vai usar. Por enquanto, o hardware, na verdade, o hardware é essa máquina, GNU 0V25, com algumas atualizações, tá? Bom, voltando então para o AVA. Então, aqui tem um vídeo que ensina a fazer, então, como é que você baixa, né? Aqui tem um vídeo, tá? Feito por mim, tá? Que mostra, então, esta criação da máquina. No meu caso, eu vou trocar. Bom, eu vou, então, rapidamente, tá? Nesse outro vídeo, tá? Eu vou fazer de forma aqui mais direta, porque no vídeo já tem um vídeo mais detalhado, tá? Sobre, então, a criação das máquinas para nossas aulas práticas, tá? Então, para isso, então, a gente volta aqui para o VirtualBox, tá? Claro. E o meu VirtualBox possui algumas outras máquinas. O seu deve estar vazio, se você não é a primeira vez que está usando, tá? E depois que você então faz o download das duas OVAs, você vem aqui em arquivo, importar appliance, tá? E caso esteja aqui nesse modo guiado, ele vai passar por várias telas, tá? Você pode mudar aqui para o modo, esse aqui é o modo guiado, né? Que vai, pode ser que quando você abra, você encontre dessa forma. Tá? Mude para o modo Expert, porque no modo Expert você faz tudo numa tela só. Bom, então aqui em cima, nesse campo, na pastinha, você vai buscar então aonde você fez o download do seu OVA. Tá? Os OVAs estão aqui no Drive E, tá? E aqui está o GNU-ARC C025. Seleciono ele, mando abrir, tá? Aí vai estar aqui, ó, o nome da máquina. Vocês viram aqui o hardware, né? Mas eu vou colocar aqui o nome da disciplina, GNU Arc 2602, que é para a turma de vocês, tá? E eu vou vir aqui no grupo GNU Arc, tá? Ó, e vou colocar aqui também 2602, só para ficar aqui no grupo. Então você altera aqui o nome do grupo. Se não quiser usar esse nome, quiser usar um outro, pode usar, tá? E aqui o grupo primário. No grupo primário só tenha o cuidado de não tirar essa barra. Se tirar a barra, ele vai dar erro, tá bom? Muda aqui, ó, a política de endereço MAC para gerar novos endereços, porque quando esse OVA foi criado na minha máquina, para não gerar conflito e problemas, pede para ele gerar novos endereços na hora que ele estiver criando a máquina. E aí, manda finalizar e ele vai fazer o procedimento para criar a máquina. Beleza? Então, essa parte, como já tem vídeo no canal, essa parte, como já tem vídeo aula, eu vou cortar, tá? E volto quando tiver já importado. Beleza? Bom, as duas máquinas foram importadas, certo? Aqui, ó, tá?
só dá uma atençãozinha para a máquina do Windows 7. Por quê? Essa é uma máquina já ultrapassada, uma máquina velha, tá? Ela tem aqui a função só de didática, tá? Então, então eu recomendo você não ficar atualizando, não ficar usando essa máquina para coisas pessoais, usar aí para, então use ela só exclusivamente para o laboratório que a gente vai fazer, tá bom? Eu vou aqui só para a gente fazer o último teste, né? Eu vou ligar as máquinas para mostrar para você o que você vai encontrar. Então, depois que, depois que você importar a sua máquina, tá? Primeira coisa que você vai fazer, independente de qualquer lugar que você for usar, você clica aqui no menu de rede, tá? Só abre e dá OK. Para quê? Para que ele troque a interface de rede para a rede da sua máquina, tá bom? A mesma coisa com o Windows 7. Clique em rede, tá? E só abrir e fechar, tá? Outra coisa, essa máquina a máquina do Linux está com 2 GB de memória, a máquina Windows está com 1 GB, tá? Então aí você tem que adaptar para sua máquina, tá bom? Então você precisa baixar um pouco aqui a memória de uma delas, tá? O Windows 7 eu recomendo não baixar muito, tá? Porque o Windows 7 ele já precisa de um pouco de memória, mas se precisar um 760 ali você pode deixar, porque ele está usando também uma parte pro vídeo aqui, ó, tá? Então você pode aí dar uma ajustada nesse caso, tá? E aqui também é a mesma coisa, então dá para deixar aí com 1 GB de memória e tal, né? Tá? E essa máquina virtual, ela tem, no Linux, ela tem um ambiente gráfico. Porque para gravar aula, o ambiente gráfico é melhor, porque eu posso aumentar a fonte, usar o emulador de terminal, então isso me dá uma liberdade da gravação. Se para você ficar ruim, você pode usar direto o terminal, certo? Acessa o terminal e faz direto no terminal, tá bom? Bom, as duas máquinas, então, como eu falei, eu vou ligar só para a gente fechar aqui o vídeo, tá? É o vídeo do nosso ambiente laboratório em casa, tá? Tá aqui preparado para as nossas aulas, tá bom? Então, vou ligar aqui, ó, a máquina Linux, aqui, ó, tá? Então, são um Linux Debian 12, tá? Que é o que eu tenho usado aí nas aulas. Logo em breve a gente vai atualizar essas máquinas, né? Mas ainda o Debian 12 está servindo o seu propósito, tá? Bom, tá aí então a máquina, né, do Linux, tá? O usuário dela é sysadmin, sysadmin. Todas as máquinas que eu crio normalmente tem esse usuário, ifsp arroba 123, tá? Então, ó, tá a máquina tá funcionando, tá bom? Vou abrir o terminal aqui para mostrar para você que ela já tá na internet, ó. Ping 4222, ó. Tá na internet, tá vendo? Ping www.uol.com.br. Ó, beleza, tá resolvendo o nome, tá bom? Então essa é a nossa máquina para a máquina Linux preparada, né, para nossas aulas, tá bom? Mas já tem alguns programas já pré-instalados e outros que a gente vai instalar durante o nosso curso, tá bom? Bom, para desligar aqui, a gente pode ir aqui no sysadmin e desligar. Essa máquina, para você acessar o root dela, você executa o comando su espaço menos, tá? E a senha do root ifsp arroba 2024, tá? É a senha do root. ifsp arroba 2024. Essa é a senha do root, tá? E o sysadmin, tá? A senha dele ifsp arroba 123. Beleza? Então, daqui eu posso dar um power off agora, desligar essa máquina e vamos ligar o Windows para você ver que está funcionando também. Então, ó, iniciar o Windows. Esse Windows é um dos Windows que eu uso na aula de segurança. Ele está preparado, ele tem algumas ferramentas para engenharia reversa, tá? E também
outras ferramentas mais comuns, tá bom? Aqui o usuário, a senha ifisp@123, tá? Então, ó, como eu falei para vocês, ó, vai perguntar para ativar essas coisas, tá? Você pode cancelar isso, tá? Não tem, né, essa necessidade, tá? Essa máquina tem aqui o champ aqui para um uso pessoal, tem o notebook, tem aqui o Firefox um pouco mais antigo, tá? Ela tem algumas coisas depois a mais que a gente vai usar com o tempo, tá? Ela tem algumas ferramentas depois que a gente vai usar com o tempo, tá bom? Ah, então essa é uma delas, tá? Eu vou dar aqui um desligar, tá? Então aqui o Windows, né? Desligar, desligar, tá bom? Então tá aí as máquinas que a gente vai usar então durante o nosso curso. Primeiro laboratório, então, é feito para só para fazer aqui e deixar aí gravado para vocês, tá bom? Até a próxima aula.